Bom dia. Espero que estejam me escutando bem aí, espero que todos estejam bem nessa pandemia, mas, moçada, vamos lá. Enfim, a gente vai aqui, vamos admitir todo mundo aqui, dando continuidade ao nosso grupo. Eu vi que tem muita gente nova, tá? E a sala está cheia. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Primeira coisa, eu gostaria só, enfim, de dar alguns informes, tá? Vi que a professora Luz conseguiu nos prestigiar. Bem-vinda, professora Luz. Então, Bom meu dia. Bom meu dia, povo, Leonardo. Bom dia a bom todos. dia. Meu povo, Obrigada. antes de mais nada, o negócio é o seguinte: eu vi lá, acabei entrando agora também no Google Drive, e vi que muita gente que está participando, né, do grupo, às vezes até, enfim, vem em todas as reuniões, não colocou o nome lá na lista de participantes com possíveis temas que querem pesquisar. Então, depois, Marcelo, pô, se você puder colocar o link aí, mais daqui a uma meia hora, enfim, mais para o meio da reunião, o link do Google para o pessoal acessar, porque isso é super importante para mim, até para eu ver também qual que é o perfil do grupo, ou seja, o que que a gente pode, de certo modo, pesquisar. Por quê? Porque, como eu falei, a ideia inicial é lógico, a gente vai falar, enfim, evidentemente, sobre questões atuais do direito internacional, sobre temas atuais, mas a ideia é também produzir, e produzir, de certo modo, de um jeito mais orientado. E eu, particularmente, enfim, quando criei o grupo, decidi dois temas que são os temas de minha predileção, que é o direito internacional humanitário e o direito ambiental internacional. Para minha grata surpresa, eu vi que as pessoas que preencheram, foram cerca de 12, 13 pessoas, que preencheram, colocaram como grandes temas fluxos migratórios. Muita gente colocou isso, eu achei super interessante, tráfico de pessoas, refugiados, enfim. Tá? O professor Oswaldo, por exemplo, colocou isso também. E um outro tema foi exatamente o direito ambiental internacional, que eu vou falar um pouquinho hoje, até para dar enfim, uma noção geral. Alguns temas também muito paralelos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Rodrigo Fonseca, que colocou, gosta de comércio internacional. Mas é possível vincular comércio internacional com algum aspecto ambiental. Ou então, eu lembro da Marina Borges, que colocou, enfim, que quer trabalhar com organizações internacionais. Também é possível vincular e falar alguma coisa, o uso de soft law, por exemplo, no direito ambiental internacional, que é super, enfim, hoje talvez seja uma das práticas mais utilizadas por esse ramo do direito internacional. Então, para tudo, de certo modo, a gente tem um viés que se comunica. Mas eu preciso das informações para poder até, poxa, distribuir texto, para a gente poder, de fato, pesquisar com um foco um pouco maior. Lógico que esses primeiros 6 meses do grupo, a gente está, acho, talvez no nosso terceiro ou quarto encontro, isso é assim mesmo, isso é absolutamente normal que isso aconteça. Tá? Agora, uma outra coisa que eu queria também pedir para vocês é o seguinte, tá? Para que isso não fique, de certo modo, um monólogo e só eu falando, tá? E a ideia do grupo, eu falei, não é essa, a ideia do grupo é que eu também aprenda muito com vocês. Eu gostaria de solicitar, tá, voluntários para apresentarem temas na próxima reunião. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho da nossa próxima reunião, que eu não sei se vai ser no mês de julho ou no mês de agosto. Tá? Eu tenho que ver ainda com o IDP, porque em julho o IDP fica naquela loucura de, enfim, de rematrícula para o segundo semestre, etc, etc. Então, isso eu ainda tenho que ver com o IDP. Tá? Mas, a princípio, seria em julho, seguindo essa lógica, na última sexta-feira do mês de julho. Tá? Mais para frente, eu dou outros informes, enfim, do grupo, que eu acho que a gente podia seguir a metodologia que a gente vem adotando, que é aquela primeira meia hora, 40 minutos iniciais, para a gente expor o tema, né? O tema de hoje. Eu mandei 2 textos para vocês, e depois abre para pergunta, abre para comentários, e aí a gente vem, enfim, falando desses informes um pouco mais gerais. Qual que é a ideia aqui de hoje? Tá? E por que eu, de certa forma, decidi falar do direito ambiental internacional? Primeiro, para dar uma certa continuidade com o nosso encontro passado. Tá?
porque no nosso encontro passado, várias pessoas não estavam presentes, mas a gente falou um pouco da fragmentação do direito internacional, que é um famoso relatório produzido pela, enfim, Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, em grande parte pelo professor Koskiniemi, né? E esse relatório, de certo modo, explica que hoje o direito internacional trabalha com verdadeiros subsistemas, e subsistemas absolutamente próprios. Tá? Enfim, com metodologia própria, com princípios próprios, subsistemas esses que às vezes acabam entrando em conflito. Então, eu resolvi falar do direito ambiental internacional numa perspectiva bem generalista, vocês vão ver, tá? Mas exatamente para demonstrar não só um desses subsistemas, mas como que mesmo esses subsistemas podem se dividir. Para dar uma ideia da complexidade do direito internacional, e não só isso, para dar uma ideia também do escopo monumental e monstruoso que a gente tem para poder trabalhar e para poder pesquisar. Então, quando fala, por exemplo, tem um aluno que me procura, eu gostaria de falar de direito marítimo. Poxa, não deixa de ser um dos aspectos do direito ambiental, principalmente o direito marítimo, voltado para a Convenção de Montego Bay, não para aquele direito do mar, né? Aliás, até diferencia direito do mar, direito marítimo, né? Mas aquele direito voltado para a preservação de recursos, etc, etc. Não tem nada a ver com transporte, com incoterms, com responsabilidade, com Convenção Marpol, ainda que se relacione, e assim por diante. Então, essa é a ideia. Tá? Então, eu vou dividir, vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Tá? Eu aproveitei essa apresentação aqui, que é uma apresentação que eu fiz há pouco tempo, na PUC Minas, uma palestra que eu dei. Então, são apenas 45 slides, tá? Enfim, lógico que não, são só 4, enfim, slides aqui, mas vocês vão ver como é que eu faço aqui. Pronto, agora eu acho que está todo mundo vendo, né? Então, vamos lá. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é falar em 2, 3 minutos sobre o que é esse direito ambiental internacional e como que ele surgiu, tá? E depois falar de suas particularidades. Eu acho que o importante é exatamente falar um pouco disso, ou seja, quais são as particularidades do direito ambiental internacional, o que de certo modo, por que ele se diferencia de outros ramos, por que, de acordo com alguns autores, como Koskiniemi, ele pode ser considerado um direito absolutamente autônomo e especial em relação ao direito ambiental internacional, e trabalhar com apenas alguns institutos dele. Então, bom, eu não sei se vocês conhecem isso aqui, ou seja, essa imagem. Tá? Essa imagem, de certo modo, é uma das imagens que deu origem a todas as discussões internacionais sobre meio ambiente, que foi o primeiro grande acidente internacional ambiental, ou com danos transfronteiriços, que ocorreu no mundo. Tá? Esse é o acidente com o navio Torrey Canyon, foi o primeiro superpetroleiro que afundou, e o acidente que deu origem àquela expressão maré negra, né? Ou seja, com derramamentos de óleo aí. Esse acidente do Torrey Canyon ele é super interessante, tem uma série de particularidades em relação a ele, mas o importante disso tudo é dizer o seguinte, na verdade, é na década de 60 que o mundo começa a se preocupar com o direito ambiental internacional, tá? Numa perspectiva um pouco mais holística. Por que eu estou querendo dizer isso? Tá? E é até por isso que eu passei o texto do Sir Fitzmaurice para vocês. Tá? Porque é lógico que havia uma outra regra de proteção ambiental ou de proteção de determinadas espécies antes da década de 60. Hoje eu, por exemplo, lembro muito da Convenção de Proteção das Aves Úteis à Agricultura da Europa. Tá? Então, é uma proteção super específica. Uma outra convenção, um outro tratado, que é o Tratado para a Proteção das Focas de Couro Branco do Mar de Ehring. Ou seja, isso é de 1903, 1912, uma coisa assim. Então, são textos específicos, mas na década de 60 o mundo, de fato, descobre, percebe essa visão um pouco mais integrada da natureza. E percebe que existem determinadas situações que ultrapassam aquela soberania estrita dos Estados. Um desses fatos são os danos transfronteiriços. Então, a Suécia, por exemplo, começa a discutir poluição atmosférica. Tá? A Europa começa a discutir a poluição no Rio Reno. Tá? E a gente tem esse primeiro acidente que cria, de certo modo, um estresse internacional e que leva as Nações Unidas a se preocupar um pouco mais com o tema. Teve um acidente na Baía de Minamata, no Japão, sobre mercúrio, que também é muito famoso na década de 50. Tá?
Mas a ONU, então, decide convocar uma primeira conferência internacional, que é a Conferência de Estocolmo, eu acho que quase todo mundo já ouviu falar dela, em 1972, e para 99% dos autores, essa conferência, de certo modo, é a origem do direito ambiental internacional. Mas essa conferência, a única coisa que eu quero que vocês guardem é o seguinte, é uma conferência super controversa, porque ali há um embate muito forte entre os países do Sul e os países do Norte. Tá? E pela primeira vez o mundo vê esse conflito surgir, Norte-Sul. Por quê? Porque, poxa, todos os conflitos até então eram conflitos leste-oeste, ou seja, eram conflitos tendo em vista a divisão entre União Soviética e Estados Unidos, né? Bloco socialista, bloco capitalista. Então, aqui, pela primeira vez, a gente vê uma divisão completa nas relações internacionais de jogo de forças. Tá? E esse conflito norte-sul é basicamente um conflito de países pobres que não queriam preservação ambiental, queriam desenvolvimento econômico, e países ricos que, obviamente, buscavam proteção ambiental, e os pobres viam nessa ideia de proteção ambiental viam isso com uma certa desconfiança, ou seja, como uma tentativa de se manter o status quo. Há uma frase super interessante, super famosa do representante da África do Sul na Conferência de Estocolmo, que ele, no final, né, na sessão de encerramento, ele pede a palavra e fala: países ricos, se vocês querem que nós, pobres, sejamos limpinhos, paguem-nos o sabão. É essa a ideia, ou seja, financia. Então, por quê? Porque vocês obtiveram o desenvolvimento econômico de vocês às custas de uma exploração maciça de seus recursos naturais. A gente também quer ter isso. Tá? Mas se a Conferência de Estocolmo, em 72, deixa isso muito claro, esse conflito existente, 10 anos depois, a gente já tem uma diluição, vamos dizer assim, dessas preocupações e desse embate. Então, em 82, a gente tem a Carta da Natureza, que também é um documento, é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? E adotada por consenso. A Declaração de Estocolmo não foi adotada por consenso. Tá? A Carta da Natureza ela é adotada por consenso e ali já há uma preocupação até dos países pobres com esse ideal de proteção ambiental. Em 1987, aí sim, eu tenho aquilo que faz com que todos os países do mundo, de certo modo, tenham uma convergência no ideal de proteção ambiental, que é a adoção pelas Nações Unidas, né, no relatório Brundtland, do conceito de desenvolvimento sustentável. Tá? Desenvolvimento sustentável, de certo modo, eu costumo brincar que ele coloca todo mundo na mesma direção. Por quê? Porque olha a primeira palavra, desenvolvimento. Né? Então, ele vai totalmente, enfim, está totalmente de acordo com todas as preocupações dos países pobres. Eu quero me desenvolver. Agora, eu posso me desenvolver com um viés sustentável. E aí eu contemplo também todas as preocupações dos países ricos. Então, eu costumo brincar que o desenvolvimento sustentável é a grande jogada, é a grande sacada, ou seja, é o grande instrumento jurídico que a gente tem, ainda que tenha inúmeros problemas, né, mas é o grande instrumento jurídico que a gente tem para convergir todos os países do mundo numa mesma direção, que é buscar o desenvolvimento e o crescimento econômico, mas pautado em ações e em medidas sustentáveis, ou seja, basicamente de acordo com o próprio relatório Brundtland, é permitir que as gerações presentes utilizem o meio ambiente sem impossibilitar a satisfação das gerações futuras. Né? Essa visão intergeracional aí de uso dos recursos naturais. Tá? E com isso, obviamente, eu tenho transferência de tecnologia, apoio financeiro, enfim, medidas globais de proteção e assim por diante. Tá? Agora, o que esse direito, então, ele, de certo modo, se diferencia dos demais? Tá? E é aí a minha ideia. Eu peguei uma passagem aqui do meu livro, que é o Direito Ambiental Internacional deve levar em conta a fluidez e o caráter evolutivo da matéria a ser resultante, em particular, da incerteza científica do aumento progressivo do estado de conhecimento. Tá? E é engraçado que, enfim, escrevi isso em 2012, lá 2013, e quando a gente pega um momento de pandemia hoje, e com todas essas incertezas científicas, isso fica cada vez mais presente. Até princípios que eram de início absolutamente voltados para o direito ambiental, como o princípio da precaução, hoje são muito
adotados também nesse ambiente de segurança, de saúde pública, saúde mundial, né? Mas por que que eu tenho todas essas especificidades? Tá, vamos voltar aqui. Eu tenho todas essas especificidades, eu vou interromper aqui esse compartilhamento, gente. Tem todas essas especificidades pelo seguinte, meio ambiente é um tema absolutamente fluido, porque ele está em constante evolução, em todos os seus aspectos. Primeiro, a poluição, ela, ainda que eu consiga identificar, às vezes, uma fonte específica de poluição, nem sempre isso é possível. Tá? O caso da Suécia, por exemplo, da poluição atmosférica, ela falou, olha, minha mata de coníferas está sofrendo chuva ácida. Mas é uma chuva ácida, em grande parte, proveniente de ventos e de poluição que eu não produzo. Então, vamos discutir. Existe até um tratado sobre poluição atmosférica a longa distância, né? Então, e vocês vão perceber que para tudo tem um tratado, gente. Tudo está regulamentado. Então, essa é a grande característica, ou seja, eu vou tentar discutir, mas pautando ainda no ideal de soberania, mas uma soberania, de certo modo, limitada. Limitada não só nessa visão intergeracional, que eu acabei de dizer, mas também limitada em seus aspectos de vizinhança. E isso está presente na Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente, na Declaração do Rio, aqui na ECO 92, aqui realizada, tá? Que é basicamente o seguinte, olha, você pode utilizar o seu território como você bem entender, desde que não cause poluição a um país vizinho. Se causar, você vai ser responsabilizado. E aí o direito ambiental vai ter que trabalhar com toda essa complexidade do meio ambiente e com essa evolução. Às vezes, até de temas que, a princípio, a gente entende super interessantes e que se percebe num futuro próximo que, enfim, causaram verdadeiros problemas. Eu, por exemplo, costumo brincar que hoje sacola plástica, canudinho, enfim, é o grande vilão ambiental. Eu não tenho a menor, enfim, tenho absoluta certeza disso, que no futuro essa sacola plástica substituída, ela vai gerar também um problema. Igual hoje, poxa, carros movidos enfim, carros elétricos são a solução mundial para o problema atmosférico. Perfeito. Mas eu tenho certeza que daqui a 50 anos a gente vai conviver com um problema de poluição de lençol freático por produtos químicos decorrentes de baterias de automóveis descartadas irregularmente. Então, direito ambiental tem que dar conta dessa complexidade. Mas como que eu faço para dar conta dessa complexidade? E aí o direito ambiental internacional, não vou falar dos seus princípios específicos, porque eu acho isso uma besteira, mas eles começaram a trabalhar, besteira, enfim, para o tema de hoje, né? Mas eles começaram a trabalhar com formas diferentes de elaborar o direito internacional e de controlar a efetividade desse meio de direito internacional. Isso que eu vou passar para vocês, porque eu acho que isso é interessante. Tá? Então, a primeira situação é o seguinte, é um uso cada vez maior de instrumentos soft law. Então, quando a gente fala, por exemplo, em instrumentos soft law, na verdade, tem muita gente que até critica essa expressão, né? Porque, na verdade, enfim, querendo ou não, eles são instrumentos de soft law, mas que têm uma força política muito grande. Então, será que são tão soft assim? Não é? Ok, tá? Mas instrumento soft law, basicamente, é aquele que não é juridicamente vinculante a um país. Tá? E o que no direito internacional a gente quer dizer com juridicamente vinculante? O seu descumprimento não leva a uma responsabilização internacional. É muito simples. Tá? É basicamente isso. Então, agora, o que são instrumentos de soft law, por exemplo? Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, como as declarações de meio ambiente do Rio, de Estocolmo, de Joanesburgo e assim por diante. Tá? Agora, é lógico que esses instrumentos de soft law, por mais que não sejam juridicamente vinculantes aos Estados, eles, por seu até caráter principiológico, axiológico, tá? Eles têm um peso político muito grande. Basta dizer que a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, é uma resolução da Assembleia Geral não vinculante. E que hoje várias de suas disposições são consideradas como verdadeiras normas imperativas de direito internacional, ou seja, jus cogens. Tá? Não todas, mas grande parte dos dispositivos ali daquela declaração. Então, a gente tem esse viés super importante do uso de soft law.
E por que o soft law também ele é tão importante? Tá? O uso do soft law é tão importante porque ele permite, de certo modo, que se obtenha um consenso internacional para se adotar um texto, ainda que não vinculante. E o que se percebe é que, com o passar dos tempos, alguns textos soft law ambientais que fizeram previsão de princípios importantíssimos para a proteção e para a tutela do meio ambiente em âmbito global, tá? Foram e acabaram sendo positivados em tratados posteriores. Então, se a gente pega os tratados aí mais recentes do direito ambiental internacional, vocês vão perceber que quase todos eles adotam o princípio do desenvolvimento sustentável, das responsabilidades comuns mais diferenciadas, da prevenção, da precaução, tá? Que, a princípio, foram institutos criados em normas soft law. Então, essa é a primeira importância. Qual que é a segunda importância? Vou falar apenas de 3 aspectos. Então, primeiro, o uso do soft law. Segundo aspecto é o uso das denominadas convenções quadro, tá? Ou tratados quadro, tá? Ou framework conventions, como queiram. Tá? O que são essas convenções quadro? É uma técnica normativa que, na sua essência, já cria um sistema protetivo, ou um subsistema protetivo. Ou seja, eu costumo brincar que a convenção quadro é a expressão máxima da fragmentação do direito internacional. E por quê? Porque a convenção quadro, ela funciona como um quadro, ela só cria uma moldura, uma estrutura jurídico-normativa daquele sistema que eu quero tutelar, daquele bem jurídico, daquele tema que eu quero regulamentar. Então, geralmente, é uma convenção sem obrigações específicas, muito principiológica, tá? Que cria e lança para a sociedade internacional a necessidade de regulamentar um tema. E, com o passar dos anos, esse tema vai sendo regulamentado pelos protocolos, ou seja, também tratados, mas que vão regulamentar aquele sistema que eu criei. Então, como convenção quadro, vou falar apenas de 2 super famosas que todo mundo conhece, adotadas aqui no Rio em 92. A gente tem a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, a Convenção de Biodiversidade, e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Se vocês forem pegar esse regime climático, que talvez hoje seja o mais discutido no mundo, tá? A gente vai ver que a Convenção Quadro, a única obrigação que os Estados têm é de não efetivar uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Poxa, mas o que é uma interferência antrópica perigosa no sistema climático? Os norte-americanos podem achar que são milhões de toneladas de CO2. A França pode achar que são algumas dezenas, tá, de toneladas. Então, é algo super subjetivo. Tá? Só que o que essas convenções quadros têm de tão importante? Elas criam um sistema de negociação constante. São as famosas conferências das partes, ou simplesmente COPs. Tá? Além de criar essas COPs, ou seja, os estados periodicamente, então, vão ter que se reunir para buscar uma regulamentação, elas também criam uma certa institucionalização desse quadro jurídico protetivo. Então, criam organizações internacionais, tá? Com o objetivo de averiguar se os tratados estão, de fato, sendo cumpridos. Então, essa é a ideia. Tá? Essas convenções quadro, elas são super importantes. Para vocês terem uma ideia, a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima é de 92. Em 97, eu tenho a primeira regulamentação dela, que é o Protocolo de Quioto. Aí sim, com metas específicas a um grupo de países, com os gases causadores de efeito estufa. Tá? Em seguida, em 2012, como o protocolo ia, enfim, ter fim, eu tenho uma emenda a esse protocolo, e hoje todo mundo sabe, né, recentemente a gente adotou o Acordo de Paris, que é outra norma regulamentadora dessa convenção. Ou seja, dentro do direito ambiental internacional, eu tenho, então, um verdadeiro subsistema jurídico de proteção ao clima. Tá? Então, isso que eu queria que vocês percebessem, ou seja, é possível falar de direito ambiental internacional num viés absolutamente climático. E dentro desse aspecto climático, a gente tem, poxa, mercado de carbono, a gente tem transferência de tecnologia, a gente tem os créditos de carbono e os mecanismos de desenvolvimento limpo, e o que eu vou fazer com todos esses créditos dados. Então, tem inúmeras discussões ainda dentro desse tópico. Tá? Agora, além, então, do soft law, além desses subsistemas criados via convenções quadro, tá?
a gente tem também uma institucionalização do controle efetivo dessas convenções, que é o que a gente chama de mecanismos de não compliance, tá? Que é o famoso compliance ambiental internacional. Tá? Compliance, gente, esse compliance ambiental que não tem nada a ver com o compliance que hoje muito se discute, que é o compliance anticorrupção. Tá? São coisas absolutamente distintas. Então, o compliance anticorrupção ficou famoso com a Lei 12.846 aqui no Brasil, né? A lei de, enfim, a lei anticorrupção e tal. Poxa, isso são, enfim, mecanismos de controle de auditoria interna, de canais de denúncia de possíveis práticas ilícitas, tá? É um sistema preventivo de adequação, tá? Para que se evite a possibilidade de cometer corrupção. Compliance ambiental não é isso. Compliance ambiental é o que a gente chama no direito internacional de mecanismo de enforcement. Ou seja, eu não sei se tem uma tradução para enforcement. Seria um mecanismo de controle e execução efetiva do texto internacional. É essa a ideia. Tá? Então, mas por que esse mecanismo de compliance ambiental ele é tão interessante? Tá? Porque é um mecanismo de controle de todos os lados e de todos os aspectos, inclusive daquele país que ratificou o tratado e que percebe que talvez não consiga cumpri-lo. Então, ele mesmo pode levar essa situação aos demais Estados-partes do tratado, dizendo, olha, eu não vou conseguir cumprir isso, por favor, me auxilia. Tá? Então, o mecanismo de compliance ele é interessante porque no direito ambiental é raro ter um mecanismo de compliance com sanção. É muito raro no direito ambiental internacional. Pode até existir, mas é raríssimo. Tá? Porque, mais do que sancionar, o objetivo aqui, como eu estou falando, é de meio ambiente, de proteção ambiental, e uma proteção ambiental que, ainda que em âmbito local, tenha um impacto global, tá? Mais importante do que sancionar aquele país que descumpriu o tratado ou que não vai conseguir cumpri-lo, é auxiliá-lo a, de fato, efetivar o texto do tratado e cumprir com as obrigações. Então, esses mecanismos de compliance ambiental, eles são super importantes. Tá? Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas escreveram sobre isso, tá? Sobre compliance ambiental. Há pouco tempo não, já tem um pouco mais de tempo, eu orientei uma aluna, tá? Que fez um artigo muito bacana sobre isso, que foi até publicado no Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, que é uma perspectiva muito diferente, ou seja, um mecanismo de auxílio, tá? Não só de controle, mas de auxílio ao cumprimento de normas ambientais internacionais. Tá? Então, são esses três aspectos que eu gostaria de falar para vocês como grande novidade ou particularidades do direito ambiental internacional. Eu poderia até falar de um quarto aspecto, que é a ideia de responsabilidade internacional por dano transfronteiriço. Direito internacional que a gente sabe, né, gente? A responsabilidade, a regra geral, é sempre por fato ilícito. Muita gente até me pergunta, existe responsabilidade objetiva no direito internacional? Pegando aquele viés, né, de responsabilidade subjetiva e objetiva no direito interno. Ainda que a gente não consiga, para o direito internacional, transpor essa ideia de objetividade e subjetividade, que a gente tem uma responsabilidade internacional, ponto, né? É possível se falar assim em uma responsabilidade por fato ilícito, que é a regra geral, ou seja, o Estado tem que cometer um ilícito internacional para ser responsabilizado, mas a gente tem alguns sistemas e regimes de responsabilidade, vou colocar entre aspas, objetiva no direito internacional ou por fato lícito. Tá? E quando a gente percebe quais são esses 4, 5 regimes, são todos regimes vinculados à poluição, a danos ambientais, que é o regime causado por dano nuclear, é o regime causado por dano decorrente de objetos espaciais, é o regime causado por poluição por hidrocarbonetos, derramamento de óleo no mar, transporte de substâncias perigosas ou de movimento de organismos geneticamente modificados, né? E o lixo, que é o protocolo de Basileia, ou seja, movimento de lixo. Tá? Então, todas essas responsabilidades por fato lícito, tá? Decorrem de danos ambientais. Então, eu posso até dizer, tá? Foi basicamente o que eu propus na minha tese, que em âmbito internacional, a responsabilidade objetiva ela só existe, de certo modo, para dano ambiental transfronteiriço, tendo em vista não só a particularidade desse dano, como a sua importância.
tá? E para regimes muito específicos, vocês estão percebendo. E, geralmente, regimes esses que trabalham o quê? Com o que a gente chama de atividades super perigosas ou ultra perigosas. O professor Dupuy, que é Pierre-Marie Dupuy, é um francês, ele até tem uma expressão super interessante que ele fala que a responsabilidade ambiental dos estados é complicada de ser levada adiante pelo seguinte, porque, na verdade, eu tenho um sentimento difuso de vergonha alheia dos estados. E por que ele diz isso? Ele diz que esse sentimento difuso de, enfim, preocupação é porque os estados, eles recebem poluição, mas eles também poluem, né? Então, recentemente, na Corte Internacional de Justiça, a gente teve uma situação super interessante disso, que é um contencioso levado adiante por dois estados, salvo engano, acho que é a Nicarágua e a Costa Rica, que a Nicarágua processa a Costa Rica por dano ambiental, um ano depois a Costa Rica processa a Nicarágua também por dano ambiental. E a Corte Internacional de Justiça acaba que julga esses dois casos juntos. Eles falam, poxa, peraí, eu tenho duas partes, tudo bem, elas alegam uma série de danos, mas vamos julgar isso junto. Tá? Então é exatamente isso, ou seja, os estados eles querem discutir meio ambiente, querem discutir responsabilidade internacional, mas também tem muito receio. Ou seja, eu também poluo, eu quero me industrializar, eu vou lançar fumaça na atmosfera. Tá? Então, essa é a ideia. E aí, para fechar o tema de hoje, para a gente ter mais tempo aí para discussão e para informes, de certo modo geral, porque eu estou vendo que a sala está muito cheia. Enfim, reunião passada a gente teve 20 pessoas, né? Mas para a gente fechar, também dizer um pouquinho disso aqui. Ou seja, do fato de que eu tenho um direito internacional geral, como a gente falou lá passada. Eu tenho inúmeros direitos internacionais com temáticas autônomas, como direito internacional do comércio, direito internacional dos investimentos, do meio ambiente, direitos humanos, direito internacional humanitário, tá? E ainda dentro desses temas, e talvez direito ambiental seja o mais, enfim, específico e mais exemplificativo disso, a gente ainda tem verdadeiros subsistemas. Então, dentro do direito ambiental internacional, eu tenho o quê? Direito da desertificação, proteção da água, enfim, direito dos lagos e rios internacionais, proteção dos mares e oceanos, camada de ozônio, tá? Que, querendo ou não, tem dois protocolos, tem um sistema super importante, que, na minha opinião, é o sistema mais eficaz até hoje já feito no mundo, que é o sistema da Convenção de Viena sobre camada de ozônio e do Protocolo de Montreal, que conseguiu pôr fim, de fato, ao problema. Eu tenho o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos, tá? Uso do solo, problema alimentar, não deixa de ser também um problema ambiental. Tá? Então, olha quantos subsistemas eu tenho. A gente pode falar de comércio internacional e de meio ambiente. Tá? É possível se falar em direitos humanos e proteção ambiental internacional. Quando a gente fala de refugiados, hoje a gente discute uma nova realidade, que é a do refugiado ambiental, tá? Que eu, particularmente, não gosto muito dessa expressão, porque o refúgio tem, né, e o Estatuto do Refugiado, Tratado de Refugiado da década de 50, ainda que com seu protocolo na década de 90, ele tem uma particularidade muito grande sobre o que é e sobre o que é o refúgio, sobre os indivíduos que podem merecer esse estatuto jurídico de refugiado. Então, eu prefiro falar de migrante ambiental, né, ou, enfim, deslocado ambiental, do que de refugiado ambiental. Mas, querendo ou não, a palavra refugiado carrega em si uma carga tão grande, filosófica, de problema e de necessidade de proteção daquele indivíduo, que politicamente é super interessante essa expressão. Mas é isso, ou seja, é um indivíduo que se vê obrigado a se deslocar da sua região, não por uma guerra civil, não por um problema de violações maciças de direitos humanos, né? Não por uma perseguição política, como a figura do asilado, tá? Mas que se vê deslocado por razões ambientais, uma seca extrema, uma enchente. Tá? E hoje a gente vê também que pode se ver deslocado por um problema de pandemia. Né? Então, isso tudo a gente pode discutir no direito ambiental internacional. Então,
para, de certo modo, terminar dizendo o seguinte: olha, isso aqui, gente, foi, enfim, um sobrevoo rasteiro, tá? E sobre o que é esse tema super complexo que é o direito ambiental internacional. Mas foi mais para atiçar a curiosidade de vocês e para que busquem informações e queiram pesquisar também sobre esse tema. Tá? É, eu costumo também fazer algo, tá? Que é trabalhar com o direito ambiental internacional, tendo em vista também números. Tá? Eu acho que os números, eles, de certo modo, demonstram para a gente também a importância do tema. Tá? E quando a gente fala de poluição, quando a gente fala de problemas atmosféricos, tá? Eu vou até ver se eu coloco, então, no Drive para vocês, mas eu convido todos, né, e, enfim, incentivo todos a lerem o último relatório das Nações Unidas sobre a situação global do meio ambiente, né, que é o relatório, acho que é GEL 2019, é o GEL 6. Tá? Vou colocar aqui no bate-papo, GEL, eu coloco depois para vocês no Google Drive. Tá? O GEL 6 é Global Environmental Outlook, tá? E esse é o sexto relatório das Nações Unidas, foi feito em 2019, com números expressivos sobre o que é o problema ambiental no mundo. Então, tem problemas sobre desaparecimento de espécies, tá? Sobre problema dos mares e oceanos, tá? Sobre a quantidade de lixo que a gente gera e que não há tratamento ainda para algumas dessas situações, sobre a quantidade de plásticos que existe nos oceanos. Tá? Então, é um documento super interessante. Algo que me chamou muito a atenção, tá? é a questão da alimentação produzida no mundo, ou seja, da quantidade de alimentos produzidos no mundo, da fome, que ainda persiste em diversas regiões, tá? E da completa ausência de necessidade de expandir novas fronteiras agrícolas. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso desmatar para produzir alimento. Por quê? Porque hoje o campo agrícola que eu tenho já é suficiente para matar a fome do mundo. Tá? E qual que é o dado que esse relatório apresenta? Só para fechar com isso. Tá? O dado que esse relatório apresenta é que 35% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Com esses 30%, tá? Se caso não houvesse esse desperdício, a fome no mundo estava resolvida. E nos países ricos, isso é ainda mais grave, o desperdício chega a 50%. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quão importante é esse relatório. É um relatório de quase 800 páginas, tá, gente? Então, enfim, quando vocês forem ver lá, não se assustem, tá? E é em inglês, então sinto muito, tá? Mas, enfim, tá aí uma excelente leitura para algumas sextas-feiras à noite, né? Já que ninguém pode aglomerar e sair de casa mais. Tá? Então, essa é a ideia do relatório. Só que há um ponto positivo, e a gente sempre tem que acabar com o dado positivo, né? E qual que é o ponto positivo aí? Que o próprio relatório também, ele de certo modo demonstra que já há não só instrumentos jurídicos para a gente conseguir, enfim, de certo modo, combater os problemas ambientais que hoje a gente enfrenta, como também já há dinheiro suficiente para isso. Então, o interessante é que o relatório ele basicamente diz o seguinte: olha, o que falta é vontade dos estados realmente implementarem os instrumentos jurídicos que a gente já possui. Então, o dado positivo é que o relatório diz as ferramentas já existem, ou seja, para enfrentar todos esses diversos problemas que a gente possui em âmbito internacional global. Tá? Gente, era isso que eu queria basicamente dizer com o direito ambiental internacional. É o que eu falei, foi um sobrevoo, tá? E aí, para quem quiser, para quem se interessar sobre o tema, eu particularmente recomendo 3 grandes livros do direito ambiental internacional, tá? Aliás, vou recomendar 4, eu vou recomendar um em português também. Quais são os grandes livros que eu recomendo? Tá? Eita, tá cheio de gente aqui na sala de espera e eu não estou conseguindo colocar. Espera aí. Admitir todo mundo. Tá? Os grandes livros são os seguintes. Tá? Primeiro é o livro do professor Alexandre Kiss, tá? Um professor francês, que é um professor, enfim, que foi uma das primeiras pessoas a começar a discutir o direito ambiental internacional. Tá?
Então, eu vou colocar aqui o nome deles, tá? E depois vocês procuram o professor Alexandre Kiss, tá? O professor Alexandre Kiss escreveu um livro, Droit International de l'Environnement, uma coisa assim, enfim, é um livro em francês, tá? E que foi recentemente atualizado. Eu não lembro quem fez a atualização, tá? Mas, poxa, é um livro super bacana e super interessante, tá? E os outros 2 livros são em inglês, são os livros mais adotados no mundo, tá? Um é o livro do professor Philip, eu acho que tem dois P's aqui, tá, gente? Enfim, é o professor Philip Sands, eu acho que é Principles of International Environmental Law, uma coisa assim, é isso mesmo, Rodrigo? Beleza, tá? O livro do professor Philip Sands, eu costumo brincar com todo mundo que é aquele livro que eu morro de inveja, ou seja, é o livro que eu gostaria de ter escrito, tá? Porque é um livro perfeito. E é um livro perfeito porque ele trabalha com a ideia do direito ambiental internacional, mas não num viés de quem já conhece também o direito internacional público. Tá? Então, ele explica um pouco também as bases. Olha, tratado, vamos lá, tratado é isso. Tá? Então, é um livro super interessante. Tá? Porque não é, por exemplo, o livro do professor Alexandre Kiss, ele parte do pressuposto que todo mundo que está lendo aquilo já conhece o direito internacional geral e foi buscar apenas um conhecimento adicional ali. Então, ele já vai direto ao assunto. Tá? E o outro livro muito bacana também, que hoje eu acho que é o livro mais adotado na Europa, tá? É o livro do Burney and Boyle, que é, eu acho que é Adam Boyle e Patrícia Burney, tá? É um livro, eu acho que ele é de Oxford, tá? Deve ser também International Environmental Law, alguma coisa do tipo, tá? Então são esses 3 autores, 4 aqui no caso, né? Porque Burney e Boyle são 2, tá? Que eu recomendo a leitura de livros de direito ambiental internacional. Ah, professor, em português tem algum? Tem um livro, tá? Bom, ainda que não contemple tudo, tá? Mas que é o livro do professor Guido Soares. Tá? Professor Guido Soares, que era, aqui no Brasil, um dos grandes expoentes do direito ambiental internacional, era um professor da USP, era porque, infelizmente, faleceu. Tá? E o professor Guido Soares tem um livro, eu acho que é Direito Internacional do Meio Ambiente, salvo engano. Tá? Só que, poxa, é um livro que já está super desatualizado também, né? Porque ele faleceu já tem um tempo. Mas é um livro muito bacana porque ele traça um histórico interessante das conferências, esse histórico não vai morrer nunca, né? E, enfim, vai estar sempre atualizado. E ele fala muito sobre responsabilidade internacional por dano ambiental transfronteiriço. Então, cerca de 120, 130 páginas do livro dele é só analisando todos os trabalhos da Comissão de Direito Internacional sobre responsabilidade internacional. Então, é um livro bacana. Em português, na minha opinião, o melhor manual que a gente tem. Tá? Então, é isso. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a palavra para todo mundo, tá? Vi que tem muita gente nova aqui, enfim, poxa, estamos com 43 participantes. Vou para alguns comentários também mais pontuais, e aí pedir o Marcelo aí para me ajudar nisso, tá? O Marcelo, que é o cara que, enfim, que está na parte de execução do grupo, tá? Que resolve tudo, e digo mais uma vez e repito, eu sou um analfabeto digital, então não consigo fazer um monte de coisa, é o Marcelo que me auxilia passo a passo, né? Às vezes por telefone, Léo, vai lá, clica naquela bolinha X que está no canto da tela, eu sou desse nível, tá? Gostaria que a professora Luz também se apresentasse, né? A gente tem aqui alguns professores no grupo, a professora Luz é também do IDP, poxa, tá? Eu não sei se você está no Peru ou no Chile. Você está no Peru, né? Agora, você está em Lima, não é isso? Bom dia, professor Leonardo. Bom dia a todos. Bom dia a alguns ex-alunos, né? Que eu vejo a Rodrigo. Eu não sei se também está Rodolfo, enfim, algumas alunas aí. Eu estou aqui em Lima, né? Aqui no Peru. Aqui são 2 horas a menos, então eu agradeço, né, o convite do professor. Na verdade, eu achei muito interessante, professor, parabéns. Eu estava olhando aqui, dando uma olhadinha assim, muito rápido, nos temas que os alunos e os professores já postearam, né? Eu achei muito interessante. Eu aprendi muito também, né? Porque minha área é mais o direito internacional dos direitos humanos, mas o direito meioambiental
também, né, eu desenvolvi um pouco lá quando eu estava em Buenos Aires, na Argentina. Eu sou professora, né, de Direito Internacional há muitos anos já. Eu fui professora na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, em outras universidades privadas, no Chile, no Brasil, né, e aqui no Peru. Eu trabalho, né, mais que nada, o caso das Nações Unidas, porque eu sou instrutora da ONU para as missões de paz, né? Um tema também interessante para o direito internacional, né? E hoje, né, no contexto da pandemia, na verdade, uma coisa que o professor aqui referenciou muito foi o tema da soberania limitada, né? E o direito internacional medioambiental. Eu fui eu tive a oportunidade, né, de dirigir na Universidade de Belgrano, na Argentina, há muitos anos atrás, o programa de mestrado, né? Então, aí, mestrado em Direito Ambiental. E uma das coisas que os professores, né, e o diretor do curso de mestrado veíamos já de mais ou menos desde o 2008, 2009, 2000, mais ou menos 9, 10, foi o tema da soberania, né, limitada, e essa problemática que existe ainda, né, que muito bem marcou o professor Leonardo Estrela. Eu acho que esse é meu tema, assim, que eu sempre lidio com esse tema, né? E aí, será que a soberania dos estados, né, no tema medioambiental, é tão complexa, né, para, de alguma forma, limitar, entre aspas, né, a sustentabilidade, né, do meio ambiente, né? Essa é a grande questão, né? O professor, eu parabenizo ao senhor porque colocou assim, para mim colocou o tema assim, justo assim, muito como eu falo em português, em espanhol é assim muito candente, muito assim com muito fogo, né? Científico, com um problema científico. ¿Por quê? Porque, na verdade, né, os estados mesmos, né, estão, de alguma maneira, sempre, né, limitando, né, também a sustentabilidade do desenvolvimento do meio ambiente, né? Esse é o grande problema. E uma coisa, né, para fechar minha participação, eu quero ouvir aqui as demais alunos, os professores, né? Esse outro tema. Será também, né, que neste contexto, né, de sustentabilidade do meio ambiente, né, as garantias fundamentais, né, constitucionais dos indivíduos estão sendo violentadas? Ou será que nós não conseguimos ainda, eu falo particularmente em Latinoamérica, não conseguimos ainda, né, a, legitimar, né, por usar essa palavra, o que nossas próprias constituições falam, né, que nós temos o direito, né, de ter um meio ambiente sustentável, né? Então, isso é fundamental, né? A Constituição mesma fala. Aí vamos, então, né, a um auxílio do direito internacional, com todo este instrumento jurídico, não? Com este compliance ambiental que muito bem falou o professor. Então, eu só queria deixar assim abertas essas perguntinhas, né, que para mim são ainda, eu já trabalhei muitos anos também na questão de direito internacional e meio ambiente um pouco, né, essas perguntas, né, e outro tema, né, que muito bem tocou o professor e que eu compartilho 100% com o que ele falou. Para mim, não existe para o direito internacional medioambiental ou ambiental o tema, o conceito de refugiado, né, refugié, né, ambiental, de refugiado ambiental. Para mim também é um migrante. Para mim, ainda mais, não é só um migrante, é um IDPA, ou seja, meio ambiental, né? Um deslocado ambiental, né? Por quê? Por uma simples razão, porque o refugiado responde mais que nada a uma razão política e filosófica, como muito bem señalou ou indicou o professor. Então, eu parabenizo novamente o professor,
Eu agradeço muito, eu aprendi muito e parabenizo porque você conseguiu, né, ter uma turma assim de muitas pessoas aqui, muitos alunos que com certeza estão aprendendo e estão aguardando ainda mais conhecimentos, né? E só assim, para fechar, a Universidade de Belgrano, em Buenos Aires, eles têm uma revista de direito medioambiental, né, que eu vou depois consignar no chat, ou no grupo do chat, né? Aí, porque eu estou em um projeto também com meus alunos, já de maneira particular, ou seja, de minhas turmas, né? De publicar seus artigos, os melhores, né? Os melhores artigos de publicar nessa revista, né? Então, eu acho, está em espanhol, né? Então, eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil de entender. Mas eu coloco depois aí o link e passo para o professor. Podemos fazer, com certeza, uma parceria também com a Universidade de Belgrano, né? A Faculdade de Direito, para os alunos. Está aberto o convite já para publicar algum artigo, né? Tendo em conta que a universidade, né, uma vez que o aluno apresenta o artigo, a universidade tem que fazer o reajuste, né, editorial, né, e tudo isso. Mas eu acho que seria uma a porta aberta também aqui em Latinoamérica, né? Perfeito, Muito perfeito. obrigada, Obrigado. professor. Obrigado, professor. Olha, na verdade, essa é também a ideia. Eu até, enfim, de vez em quando eu recebo, né, gente, possibilidade de publicação, então eu até coloco no grupo de WhatsApp, a professora Luz acabou de falar, porque essa também é a ideia do grupo, ou seja, não só a gente ter esse encontro aqui, essa troca de ideias, de experiência, mas também cada um pesquisar e trazer para o grupo o seu objeto de pesquisa. Então, eu, por exemplo, já vi, poxa, tem muita gente que por isso que aquela lista, o preenchimento daquela lista também, para mim, é tão importante, para a gente poder discutir determinados assuntos que interessem a todo mundo. Tá? É essa a ideia. Quando a professora Luz, por exemplo, fala dessa ideia de desenvolvimento sustentável, principalmente na América Latina, eu sou também um pouco suspeito para falar, porque eu dou aula de direito ambiental também, então são minhas duas formações, vamos dizer assim. Mas isso tem tudo a ver, e a América Latina, que é do ponto de uma aberração jurídica no seguinte sentido: ela, se por um lado ela juridicamente talvez tenha os textos mais modernos de proteção ambiental, nós temos duas constituições que já colocam o meio ambiente como sujeito de direito, a da Bolívia e a do Equador. A Pachamama é sujeito de direito na Bolívia, né? Então, e no mundo inteiro isso é citado como um exemplo assustador de proteção ambiental. Do ponto de vista prático, por outro lado, falta muito, mas falta muito ainda para a gente caminhar no mesmo âmbito. E aí, poxa, por diversos fatores, eu acho que, querendo ou não, a própria ONU coloca como o principal fator de poluição no mundo não é aquecimento global, não é destruição de camada de ozônio, não é poluição de mares e oceanos. O principal problema ambiental do mundo é a pobreza, para a ONU. Tá? E vi até aqui que alguém fez uma pergunta super interessante sobre os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é claro que ajudam, ou seja, eles ajudam e muito a contribuir para essa melhoria dos países. Por quê? Porque, na verdade, eles decorrem dos objetivos do milênio, né? Mas aqueles 8, 9, eu não lembro qual é o número exato, os 8 objetivos do milênio foram específicos, feitos de um modo muito particular pelas Nações Unidas, que ninguém sabe como chegar àqueles objetivos, mas a partir do momento em que eu estabeleço metas específicas, ou seja, em que eu, depois de um período, vou poder auferir se aquilo foi obtido, se aquilo foi de fato alcançado, é lógico que isso contribui muito. E a gente vê que o próprio poder público aqui no Brasil, ele o tempo inteiro tenta pautar as suas ações nesses ODS, em um ou outro. Tá? Então, é lógico que isso é importante. Eu tenho uma discussão internacional ainda, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030, seja também soft law, ou seja, não seja um documento vinculante, tem esse peso político muito grande. Tá? Então, é excelente. Gente, eu vou abrir também, enfim, se alguém quiser comentar ou falar mais alguma outra coisa, fique à vontade, tá? E vamos lá. Professor, posso dar umas diretrizes gerais sobre o grupo? Tem um monte de gente me mandando, daí eu já respondo para todo mundo por Beleza, aqui. então manda ver. Só
Iniciando, o grupo é do IDP, o Instituto Brasileiro de Direito Público, agora mudou o nome, né? Mas a IDP continua a mesma sigla. As reuniões são normalmente toda a última sexta do mês, né? Só não sabemos se em julho vai ter. O grupo ainda não pode fornecer as declarações de grupo de pesquisa, pois a gente ainda está criando, né? Foi registrado recentemente, o professor falou no repertório de grupos de pesquisa do Lattes, então ainda não temos, mas acredito que mais para frente o IDP possa fornecer a declaração de participação. E quem ainda não colocou na tabela, se não tem noção ainda do tema, pelo menos coloque que não tem um recorte, coloque direito ambiental internacional, coloque direito internacional privado, direito internacional público, e com o tempo, com as outras reuniões, vocês vão acabar achando o nicho que vocês gostariam de atuar e vai formando os grupos. Igual já registraram, acho que 3 ali, de comércio internacional. O grupo deles já está tecnicamente formado, porque são áreas bem similares. E professor, eu quero deixar, se for em agosto, a primeira apresentação, eu me disponho para iniciar. Eu só não posso se for em julho, porque eu tenho um prazo final dos meus créditos do mestrado, mas se for em agosto, eu posso. Show de bola, já está inscrito então para agosto. Tá? Precisa alguém para julho, vocês vão ver, eu vou incomodar vocês nesse grupo de WhatsApp até eu achar alguém para julho, tá? Porque eu não quero falar de novo, não, eu quero aprender. Então, vamos lá. Agora algumas ações, algumas informações também um pouco mais pontuais. Então, essa reunião de julho, tá? Fica em suspenso, tá, gente? Eu vou ver com o IDP se vai ocorrer, porque eu também não, porque esse mês de julho é um mês super complicado para a instituição, porque é um período muito curto para lançar notas e fazer a matrícula para as aulas começarem em agosto. Então, eu também não quero dar um trabalho para eles, que às vezes, poxa, a gente reúne em agosto, isso é o de menos. Tá? Então, mais uma vez, enfim, preencham as informações. O nosso grupo de WhatsApp é um grupo para trocar mais coisas sobre direito internacional. Tá? Eu costumo, às vezes, colocar artigo lá, quem tem artigo bacana, enfim, manda, às vezes, uma notícia super importante internacional, possibilidade, enfim, palestras ou eventos de direito internacional, a gente sempre coloca, o pessoal sempre posta lá. Então, é uma forma também que a gente tem de se comunicar. Para aqueles que pesquisam, tá? Seja ou porque estão fazendo um trabalho de conclusão de curso, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, ou porque querem, ou estão escrevendo, ou vão publicar um artigo, tá? Às vezes vale a pena também colocar no grupo até para algumas dicas, ou seja, poxa, alguns alunos estão me mandando muito e-mail, falando, professor, estou pesquisando sobre isso. Aí, se eu tenho material, eu mando, eu falo, olha, pesquisa esse autor, pesquisa esse outro, mas às vezes mandar no grupo, não só eu vou poder ajudar, mas outras pessoas, a professora Lúcia, o professor Oswaldo, tem diversos outros professores no grupo, tá, que vão falar, não, tem esse artigo assim, leia essa pessoa. Tá? Eu acho que a ideia de pesquisa é essa. Por quê? Enfim, poucas pessoas aqui do grupo já fizeram isso, mas pesquisar, fazer um doutorado, por exemplo, é algo absolutamente solitário. Ou seja, eu sou da época ainda que a gente ia muito para a biblioteca. Então, é você, biblioteca e seu computador, ponto. Tá? Então, o fato de ter pessoas também nessa mesma toada, querendo pesquisar um assunto que é comum, ainda que esse assunto seja gigantesco, como a gente viu na fragmentação, isso só auxilia, isso só ajuda. Então, eu lembro que quando eu estava lá no doutorado, e às vezes eu ia para a faculdade, quando eu tinha possibilidade de conversar com alguém também doutorando, discutir alguma coisa, poxa, eu ficava super, super feliz. Tá? E era também, eu fiz meu doutorado lá fora, era também uma possibilidade de eu poder treinar um pouquinho meu francês, né? Porque, enfim, senão era da casa para a faculdade, da faculdade para casa, e não falava com ninguém. O máximo que eu falava era tipo, em baguette, s'il vous plaît, né? Que era para pedir uma baguete na padaria. Então, isso é importante, essa troca de experiência, essa troca de ideias. Tá? Uma outra característica, uma outra informação, até para incentivá-los também, que é o seguinte: busquem escrever também e publicar. Tá? Eu acabei de publicar um artigo numa revista Qualis A1, ou seja, quem está aí no doutorado, no mestrado e tal, sabe que isso é importante, né? Mas com um texto que eu fiz com uma pessoa do grupo. Né? Então, a pessoa me apresentou um trabalho super bacana, a gente fez uma série de modificações, tá?
pessoa genial, é muito boa, tá? E acabou que deu certo, ou seja, mandou para a revista, publicou, até como uma forma também, assim, informação para incentivá-los a buscar a publicação. Para os alunos de graduação também, o IDP tem um projeto de incentivo à participação em congressos e seminários. Hoje foi tudo mais facilitado, né? Porque hoje é tudo virtual, hoje é tudo online, mas mandem artigos, tá? Escrevam, apresentem artigos em congressos, que isso é super importante, isso é super bacana. Eu lembro que quando eu era aluno, poxa, eu fui apresentar artigo na Bolívia, fui uma vez na Argentina, no Brasil eu fui para Gramado, fui para São Paulo. Então, é bacana fazer isso. Tá? E agora, enfim, eu, de certo modo, encerrei aqui os meus informes gerais. Tá? Para quem entrou agora, só esse eu acho importante, tá? Como tem muita gente, a ideia do grupo, tá? Por mais que o Marcelo já adiantou, era, lógico, ter essa espécie de atualização de temas bacanas no direito internacional. Tá? Por exemplo, a professora Luz, que trabalha com os capacetes azuis da ONU, é um tema que está também em muita discussão. Né, professor? Recentemente teve aquela condenação por crime de guerra das forças de paz na Holanda, que é um negócio que ainda hoje a ONU está discutindo, poxa, como é que faz, como é que eu vou... Então, tem muito tema bacana, tem muita coisa interessante, tá? Eu vou ver se eu passo para vocês algumas discussões, só que aí eu acho que eu não sei se está só em francês ou em inglês, tá? De um grupo de pesquisa que eu participei um tempo na Universidade de Nice, na França, que é sobre movimento transfronteiriço, ou fluxos migratórios, mas quando ele fala de fluxos migratórios transfronteiriços, é de tudo, tá? Ou seja, de pessoas, de bens, de lixo, de moeda, e como que isso acaba um pouco com a ideia de soberania e de controle específico que o Estado possui, né? Porque hoje a gente não tem mais controle de nada, ou seja, a internet está aí, os próprios dados e a informação estão livres, ultrapassam fronteiras livremente. Tá? Então, é uma palestra que esse professor, é o Jean Berger, ele proferiu, eu acho que está em inglês também, ele fez em inglês e em francês. Tá? Eu vou passar no grupo, quem tiver interesse vai lá, tá? Procura saber, porque também é um tema super interessante, super bacana e super atual. Bom, eu acho que, enfim, que é isso de minha parte. Se alguém tiver algum outro comentário, alguma coisa, por exemplo, a Simone aqui colocou, tem algum artigo que fala sobre pobreza, o maior problema ambiental na ONU. Na verdade, se você entrar no site da ONU, vai ter uma série de, não um artigo específico que diga isso, tá? Mas o próprio site do NEP, né, do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, do PNUMA, tem um link específico sobre a pobreza. E por que isso também? Por que a pobreza é, para a ONU, um dos grandes problemas ambientais do mundo? Por causa do desenvolvimento sustentável. Muita gente esquece, né, da palavra. Eu costumo brincar, né, que às vezes tem gente que só pauta pelo lado da sustentabilidade, são os ecochatos, né, ou ecochiitas. Eu gosto muito da figura do biodesagradável, ou seja, é aquele que tenta proteger o meio ambiente, mas esquece, enfim, do componente da qualidade da vida humana. Né? Não tem jeito de voltar e dar das pedras. Eu tenho que ter um mínimo de desenvolvimento e arcando com essa questão de qualidade humana. E o desenvolvimento sustentável, ele vem dizer exatamente isso. Poxa, como é que eu vou falar de sustentabilidade para uma pessoa que está à margem de qualquer dignidade humana, ou seja, que o Barroso chama de mínimo existencial? Não, eu primeiro tenho que fazer um resgate, desenvolver essa pessoa, tirar ela da miséria extrema, para depois falar alguma coisa de sustentabilidade. Né? Então, por isso que a ONU diz isso, ou seja, é muito difícil cuidar plenamente de um meio ambiente ou trazer um meio ambiente sadio se a gente ainda tem, enfim, uma grande parcela da população à margem da pobreza. Quando fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, há um número específico, né, que é a meta. A meta do ODS, que foi em grande parte cumprida com os objetivos do milênio, né, é tirar aquelas pessoas da pobreza extrema. E a própria ONU tem um critério de pobreza extrema. Salvo engano, são aquelas pessoas que vivem com menos de $1,20 por dia, uma coisa assim. Tá? É só ler lá o relatório que vocês vão ver. Eu não lembro de cabeça mais ou menos, não, mas é isso, é $1 e alguma coisa. Tá? Então, essa é a ideia. O acordo de Escazú aqui, que está sendo citado, também é um acordo super importante. Quando a gente fala, gente, em relação a direitos humanos, em processo normativo ou em acordos,
e a professora Luz falou isso também, a América Latina é uma referência. Então, a gente tem, poxa, o Protocolo de São Salvador, o artigo 11, claramente diz, meio ambiente é direito humano, está lá, direito a um meio ambiente sadio. Tá? Então, o Protocolo de São Salvador é aquele o quê? Que regulamenta o Pacto de San José da Costa Rica no que se refere aos direitos econômicos, sociais, né, e culturais. Então, a gente tem esse viés muito importante, né? Bom, mas, moçada, eu acho que é isso. Enfim, se ninguém quiser se manifestar... Professor, Oi, diga lá, perdão, Tamir. eu gostaria de tecer só um último comentário acerca dos ODS, para você ou para a professora Luz, ou quem quiser comentar, né? Mas, assim, o que eu tenho trabalhado com os ODS desde 2018 aqui no Brasil, mas o que eu acho que as metas, elas são muito, assim, utópicas, né? A gente vê a discussão que nem os ODM foram alcançados, né? E aí as metas, por exemplo, erradicar a fome. Por que que não seria diminuir a fome? Porque a fome não vai ser erradicada até 2030. Eu queria saber se vocês gostariam de comentar isso, que eu fico Boa. tentando entender. Nós não vamos atingir todas as Sim. metas, isso já foi publicado, né, nos relatórios. Então, Isso é neurolinguística. Por que não diminuir e sim erradicar? Porque a imagem que passa é muito forte. É a mesma discussão sobre o refugiado ambiental. Uma coisa é falar ele é um deslocado ambiental. Tá, o que é isso? Outra coisa é falar ele é um refugiado ambiental. Na mesma hora, você vai, oh, coitado. Né? Então, a imagem e a neurolinguística joga muito aí. Agora, em relação às metas, ainda que tenha coisa muito utópica, você tem muita coisa que foi alcançada. Então, mesmo nos ODM. Então, quando a gente vê, por exemplo, os ODM, a gente percebe que, poxa, algumas questões de inserção feminina na política aumentou em 20%, tá? Combate a algumas doenças, tá? Eu lembro, salvo engano, eu não lembro se foi a meningite ou a malária, que eles não alcançaram a meta, mas, enfim, era reduzir em 100%, reduzir em 90%. Então, tem muita coisa, combate à AIDS também foi alcançada a meta. Então, o importante das metas, ainda que elas sejam, em algumas eu concordo plenamente contigo, super utópicas, é que você trabalha com números específicos. E, às vezes, eu tenho possibilitar, enfim, ou garantir acesso à água potável a 100% da população. Não vai acontecer. Mas se todo mundo busque isso e eu consiga ter 20% de aumento, show, já é um fator positivo. E já é um fator positivo e é uma meta, ou seja, eu vi que 80 eu não tenho, e o que eu vou fazer para melhorar e para chegar e para contemplar todos esses 80%. Por isso que eu acho importante, ainda que seja super utópico. E olha, documentos da ONU, principalmente relacionados a desenvolvimento, a meio ambiente, eles são super utópicos, sim. Então, isso é da própria essência. Exatamente porque os países têm um pouco de reticência, vamos dizer assim, em trabalhar com metas específicas. O Protocolo de Kyoto, em 97, foi um extremo avanço. Ou seja, eu basicamente disse assim, meu amigo, eu tenho que reduzir em 5,2% a emissão de gás. De quem? De vocês, esse grupo aqui do país do anexo 1. Então, isso é super importante. Mas é difícil obter isso, é difícil obter esse consenso. E como as metas dos ODS, elas lidam com muita coisa, ou seja, são acho que 169, não é isso? Metas específicas, né? Divididas em todos aqueles 17 objetivos. Então, como contempla muita coisa, vai de corrupção a água potável e saneamento básico, eu tenho que ter um viés um pouco mais generalista mesmo, né? Agora, enfim, bom, essa discussão, tem uma última pergunta aqui, só para não deixar sem resposta, que é o seguinte. Na verdade, essa discussão de meio ambiente como bem fundamental, essa discussão de, enfim, de direitos humanos também tem isso, ou seja, um bem supranacional, uma supranacionalidade de proteção desses direitos, ok, é interessante, mas no estágio atual do direito ela não é aceita, ponto. Então, eu acho que vale a pena pela discussão doutrinária ou teórica, mas não existe. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que ter em mente uma coisa. Tá? E eu, toda vez que vou falar sobre meio ambiente internacional para alunos de direito ambiental, ou vou falar de direito ambiental puro para alunos de direito internacional, ou para agente de direito internacional, eu tomo um cuidado de diferenciar os dois.
que é o seguinte: direito ambiental internacional é direito internacional, ponto. O que eu quero dizer com isso? Tá? Ele não tem nada a ver com o nosso direito ambiental. Porque o nosso direito ambiental, a gente já tem uma visão difusa do bem, uma visão difusa que contempla todo mundo, sujeitos indeterminados, objeto indivisível, intensa litigiosidade interna, e tudo aquilo que a doutrina italiana diz, né, principalmente o Canerucci. Mas, mais do que isso, quando a gente pega aqui em âmbito interno, meio ambiente é de todo mundo. Por quê? Porque ele é qualidade ambiental. Então, por mais que eu tenha propriedade sobre uma fazenda, a qualidade ambiental daquela fazenda e dos recursos que estão nela é de todos. Né? É essa a ideia, em âmbito interno. Não é à toa que a gente tem a ação popular para a defesa ambiental, ou vão pegar axiopopulares, que aí a gente inclui também a ação civil pública. Ou seja, eu posso fazer valer a defesa dessa qualidade ambiental que foi violada pelo meu vizinho, e que às vezes não afetou a minha propriedade sobre os meus recursos. Só que em âmbito internacional a gente ainda não tem isso. Então, em âmbito internacional, a gente ainda tem aquilo que o professor De Vichet chamou de soberanias justapostas. Ou seja, basicamente os estados ainda são o quê? Proprietários sobre seus próprios recursos. Ou vamos utilizar a expressão correta, são soberanos sobre seus próprios recursos. E a gestão ambiental ainda é um assunto essencialmente de domínio reservado, ou seja, um assunto de jurisdição interna. Se é um assunto de jurisdição interna, por mais que às vezes eu arrepie quando um governante fale que quem cuida disso aqui sou eu, quem cuida da Amazônia sou eu, é eu que vou resolver isso. Ele está certo do ponto de vista jurídico. Tá? E a gente ainda não tem uma ação popular internacional. Então, se um país causa dano ambiental, ainda que a Corte Internacional de Justiça, no caso Barcelona Traction, tenha dado a entender que uma violação a uma regra erga omnes ou de jus cogens possa levar a uma legitimidade internacional ampla, tá? Isso nunca ocorreu. Então, eu, por exemplo, ou a República de Tuvalu, que está desaparecendo, né, por causa do aquecimento global, não poderia processar os norte-americanos, chineses, indianos e russos pela emissão maciça. O Brasil também é um dos grandes emissores, pela emissão maciça de gás de efeito estufa. A gente não tem isso ainda no direito internacional. Por quê? Porque a gente ainda trabalha com propriedade sobre recursos, que é uma visão antiga do bem ambiental, vamos dizer assim, e que não condiz com a maioria dos textos constitucionais. Mas já há um dado positivo? Sim. Por exemplo, os chamados Global Commons, ou os espaços comuns, né? Alto mar, a atmosfera acima do alto mar, a Lua, os demais corpos celestes, o espaço cósmico, a Antártida, a área da Convenção de Montego Bay, né, a zona dos fundos marinhos. Então, todas essas regiões, que são espaços comuns, tá, eu tenho uma tutela que chega a ser quase uma tutela difusa. Então, isso é interessante. Por exemplo, 2 desses espaços que eu acabei de mencionar são considerados patrimônio comum da humanidade, né, que é a Lua e a área dos fundos marinhos. Então, o que quer dizer isso, patrimônio comum da humanidade? Toda a exploração de recursos nessas 2 regiões tem que ser revertida para benefício da humanidade como um todo. Então, se eu quero explorar petróleo na zona dos fundos marinhos, ou seja, depois da minha plataforma continental, eu posso? Posso. Mas essa exploração vai ser feita pela Organização Marítima Internacional, pela Autoridade dos Fundos Marinhos, que vai fazer essa exploração. Eu vou ser um Estado patrocinador daquilo, mas ela vai fazer essa exploração e ela depois vai o quê? Pegar parte do petróleo ali explorado e dividir para todos os países do mundo, tá? Dando preferência para aqueles sem costa. Então, já há um viés aí, vamos dizer assim, social, né, de divisão de todos esses custos ou essa qualidade ambiental. Ainda que isso no direito internacional seja super incipiente. E aí esse é um tema muito interessante pelo seguinte: o Estado que patrocinou essa exploração, por exemplo, em um espaço, em uma área que é comum, que é de todo mundo, e causou um dano ambiental, como é que faz? Tá? Se há um dano ambiental. Então, mais uma vez, já incentivo todos a buscarem essa informação. Tem um parecer jurídico do Tribunal Marítimo Internacional que trabalha com essa questão, ou seja, qual é a responsabilidade que esse Estado que patrocina o uso de uma área comum de todos os países do mundo tem. Ou seja, ele é responsável? Não é?
tá? Porque senão fica fácil, né? É o que a Noruega faz, ela pesca todo o estoque de bacalhau do mundo em alto mar, e aí não sobra nada para ninguém. Então, mas ainda que o bem ambiental constitucional, ou seja, vamos dizer, a tutela jurídica do meio ambiente em âmbito interno, tá? E digo a vocês que o Brasil é um dos países mais avançados do mundo nisso. Mas ainda que essa tutela jurídica em âmbito interno não seja a mesma ou não se assemelhe no nível protetivo do direito internacional, ou seja, em âmbito interno a gente é muito mais protetivo, tá? O que a gente vê são indícios que o direito internacional pode um dia caminhar para essa ideia de tutela global coletiva, ou seja, tutela da qualidade do meio ambiente em si mesma, e não entender a Amazônia, por exemplo, como um mero apanhado de árvores pertencentes à soberania brasileira. Não, ela traz uma qualidade para o globo como um todo. Tá? Beleza, moçada? Então, dentro da minha ideia de acabar no máximo 1 hora, eu vou encerrar agora por aqui. Tá? Então, gente, acompanhe o grupo de WhatsApp, que se tiver reunião em julho, tá? Eu mando para vocês lá, se não fica para agosto. Eu gostaria, então, pelo menos nessa semana, que alguém se candidatasse para apresentar um tema, o próximo tema. O Marcelo já falou que em agosto. Se julho tiver a reunião, então vamos fazer mais uma vez. Eu vou falar de algum outro tema. Tá? Eu vi que migração é um tema também que chamou muita atenção, direito humanitário, então talvez eu faça alguma coisa, mas enfim, Marcelo então fica para agosto e já peço voluntários para setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Para que exponham um tema aqui de, enfim, atual do direito internacional. No mais, agradeço a todos a presença, tá? Foi um prazer. Hoje, poxa, a reunião aqui realmente estava cheia de gente, né? E, enfim, moçada, vamos estudar direito internacional, tema bacana, eu costumo brincar. Às vezes o aluno perde tempo com esses direitos menores, né? Civil, penal, tributário, né? Vamos para o direito internacional e ambiental, que é o mais legal que tem. Mas, meu povo, brincadeiras à parte, obrigado, tá? Obrigado, professora Luz, tá? Obrigado pela presença e participação de todos. E a gente conversa aí nos grupos. Tá? Professor, tem só uma pergunta de uma aluna ou aluno, eu não sei. Talvez eu possa responder claro, depois pelo chat. Diga lá, então responda. Aí, não, é sobre a teoria de Ferrajoli, né? E como bem fundamental o meio ambiente, né? Aí eu te respondo depois pelo chat, eu não sei se você está no chat, mas tem um livro que eu sempre aconselho para meus alunos também, porque é um livro um pouco antigo, mas está em francês e em espanhol, eu não sei se ainda está no português, é sobre a transformação da guerra, e aí fala o professor Van Clever, que é o professor da Universidade Hebraica, ele escreveu um livro mais ou menos no ano 1995, 96, um pouco antigo, mas eu gosto desses livros antigos porque são clássicos, muitas vezes conceituais. E ele fala no último capítulo, já nessa data, sobre a guerra pelos recursos naturais. E a água era um dos recursos que ia a estar mais assim em disputa, né? Então, aí fala um pouquinho também sobre essa corrente, né, italiana do professor Ferrajoli, sobre o bem fundamental como meio ambiente. Só para que Taigueiro, não sei como se pronuncia, exatamente, o bem fundamental, né, para Ferrajoli, fundamentalmente, é aquele conceituado desde uma perspectiva mais... que protege as liberdades e garantias fundamentais e constitucionais, né? Então, aí o que acontece? Nós temos que ter dois ângulos ou dois focos, dois olhares. Por quê? Porque quando nós falamos do meio ambiente como um direito fundamental desde a perspectiva de Ferrajoli, nós esquecemos muitas vezes, né, que o meio ambiente não só tem que ser visto como um bem para defesa ou proteção de meu direito, de minha liberdade, minha garantia, sino também como a proteção, né, da soberania dos estados. E aí, outra vez volto a essa pergunta, né? Será que a soberania estatal está limitando meu bem fundamental usando esse conceito de Ferrajoli, né, do meio ambiente?
Então, o tema é interessantíssimo, o taller, eu parabenizo você pela pergunta, mas eu te respondo mais precisamente por causa do tempo, talvez já não consigo fazer por aqui, mas se você está no grupo do chat, eu te dou o livro também, ou seja, o nome, e aí conversamos um pouco mais. Muito obrigada, professor. Excelente. Bom dia. Gente, então, ó, um bom almoço a todos, né? E, enfim, vamos estudar direito internacional. Um abraço, moçada. Obrigado, professor.